folks, how are you? My name is Matt Desmond e bem-vindo a mais uma aula comigo. E dessa vez, vamos falar agora sobre Bill Gates. E você fala assim, Matt, quem é esse Bill Gates? Se você não sabe, era um dos caras mais ricos da história lá dos Estados Unidos, do mundo. Enfim, não preciso nem falar pra você mais, né? Enfim, galera. Então, Bill Gates em si é um cara assim, fantástico, ok? Fantástico. Fantastic. Agora só tem um porém. Ele foi ultrapassado por Jeff Bezos, o Amazon, mais segundo cara mais rico do mundo, mas não tem problema. Porque eu vou falar pra você sobre um fato interessantíssimo que ele fala dos Estados Unidos, o capitalismo, e também sobre como os Estados Unidos investem mais em um dia em gasolina, questão de gastar, do que o ano inteiro para eles pesquisarem novas formas de eles usarem, claro, por causa de mercado global, ok. Mas vamos lá para você entender o que eu tô falando. Let's go, guys. The U.S. government spends about... Ok, vamos começar. The U.S. government. Galera, uma coisa bem interessante é que nos Estados Unidos a gente não fala USA. Claro, a gente fala quando tá lá na Olimpíadas, blá blá blá. Mas eu, por exemplo, meus amigos, eles não falam USA, por exemplo, toda hora. A gente fala US, que é basicamente Estados Unidos, né? Que nem UEA. Então, US é simplesmente United States. E government, ok. Uma coisa interessante é spends. Então eu venho aqui na minha bloco de notas, né? E coloco aqui, né? O que significa spends? Spends significa gastar, né? Então eu venho aqui. Então, vamos supor que eu não sei. O que é spends? Nossa, é gastar. Simples, né? Spends. About. About. Então quando ele fala about, ele tá falando assim, em média. Interessante você falar isso em questão de dinheiro, certo? Daí você tá falando, United States spends about. Então ele tá falando mais ou menos que é em média, né? Então vamos colocar aqui em média. Significa about. Claro, tá na ordem, mas isso aqui é só pra eu falar pra você como você poderia aprender com ele. $5 billion a year on energy research. $5 billion a year on energy research. Tá aqui, ó. 5 billion, 5 bilhões. Year é ano. United States spending on energy research. Research é pesquisa e energy, energia. Então, energias renováveis. Ok, entendeu, né? I decided é decidir. Então, a mesma coisa, certo? That. Esse that tem 2, 3, 4 significados que eu vou mostrar pra vocês, galera. Esse that pode significar tanto quanto que, como pode significar também, galera, uma coisa interessante. That pode significar que. Ou that, que é aquilo, ou uma coisa singular mais distante. Mas não se preocupe que ele está falando that que. Então, I decided that looking at what we spend on gasoline. Ou seja, eu decidi que olhando o que a gente gasta em gasoline. Coisa interessante, ele está falando gasoline. Porque ele é uma pessoa muito formal. Mas nos Estados Unidos a gente não fala gasoline, a gente fala gas. Que é a mesma coisa que gasoline. Bem simples, né? Eu escrevi gasoline errado. Mas vocês entenderam, né? Ok, não vou nem entrar nessa informação. Gasoline. Ok? Pronto. I decided that looking at what we spend on gasoline might be an interesting comparison to see how serious we are. Então, might be interesting comparison. Quando ele tá falando might, eu vou só colocar aqui, galera, que é uma coisa interessante, né? Como ele tá falando mesmo. Ok. Então, might, deve. Deve, então, quando ele tá falando deve ser, né? Então, might be interesting comparison. Certo? É só usar a lógica, claro. Might be an interesting comparison. To see how serious we are about energy research. Para ver como a gente está sérios para ver energias renováveis, né? Serious, nós somos sobre energias renováveis. O que ele está falando? No final das contas, está falando, galera, não somos muito interessados nesse aspecto, né? Let's continue.
are about energy research. We take the number of cars on the road, 250 million cars. You probably fill up every 10 days or so. Ok. Então, ele está falando, tem 250 milhões de carros. Estatística interessante nos Estados Unidos. Temos mais carros do que brasileiros aqui no Brasil, que tem 200 milhões, 200 e poucos milhões, ok? E you probably fill up. Probably é provavelmente, certo? Então, você sabe disso. Fill, Probably. galera, você está falando de gasolina. Fill. Então, preencher. Claro, significa fill. Mas quando você está preenchendo gasolina, você está o quê? Colocando. Por isso que, muitas vezes, se você traduzir no pé da letra, não faz nenhum sentido. Você tem que pensar fora da caixa. É weird. Certo? Every 10 days. Quando ele está falando cada 10 dias, ele está falando every. Então, quando você está usando every, coloca uma anotação aqui, que every em si significa a cada, quando você está falando em dia específico. Em dia ou coisas específicas, né? Coisas específicas. A gente vai anotar aqui, só pra gente ter uma ideia como funciona isso, certo? Ok, daí a gente volta, ok. Então, 10 days. We've got 25 million fill-ups per day. Então, a gente faz um fill-up, ou seja, a gente coloca 25 dias, ele tá falando no cálculo, né? You've got 25 million fill-ups per day. Now, let's say your car holds 13 gallons. That's 325 million gallons every day. The price has been going down. Tá falando que o galão, né? Que o seu carro tem 13 galões que aguenta, né? Beleza. Então ele multiplica. Down, but still about 250. The price has been going down, but still about. Então quando ele tá falando still about, galera, é uma ótima forma de você entender que still about significa mais ou menos. Ele não vai falar so, tá? Se você falar so, não é uma ótima ideia. Ok, então outra coisa interessante. Você sabia que nos Estados Unidos a gasolina é em média de $2,50, mas você fala assim, convertendo em real é mais caro. Mas quando ele está falando em 2,50 é o galão, ou seja, 3 litros é equivalente a 2,50. Ou seja, a gasolina em lá, se você converter, fica 3 e pouco. Porém, é gasolina de alta qualidade, né? Mas não vamos falar desse detalhe. 50, and so we get about 813 million per day on gasoline, multiplied by 7. Então, ele está falando 813 milhões por dia. Multiply é multiplicar, ok? By 7, por 7. By é uma preposição muito usada, galera, que significa por, certo? And we get close to 6 billion. The actual number's about 6.4 billion. Número actual. Real. Actual. Daí você vai colocar aqui actual. So this is very close, but the result is pretty stunning. We Você spent... fala assim, Matt, stunning. O que significa stunning? Eu não sei. E stunning é como se fosse uma coisa chocante, uma coisa assim, uau, entendeu? Então eu venho aqui colocar, venho copiar stunning, certo? Então, vem aqui. But the result is very stunning. We spend more in 1 week on gasoline than we spend on the entire research budget. Mas você fala assim, Matt, não entendi nada. Então, ele está falando que ele está usando a matemática, em média, 6,4 bilhões é que eles gastam por ano nos Estados Unidos em energias renováveis. É muito, mas também é pouco comparado quanto que dinheiro flui nos Estados Unidos, certo? We spend more in a week. Gastamos. Lembra que eu falei aqui? Spend more in 1 week on gasoline than. Quando você está falando than, galera, você está comparando duas coisas, certo? Então, por exemplo, eu sou mais inteligente do que você. Você falaria pra mim, I'm more smarter than you. Mas não vamos entrar nesse detalhe porque é na próxima aula ou observation que a gente faz, certo? Então, ele está falando basicamente isso. More in a week on gasoline here than we spend on the entire energy research budget. Certo? Vamos parar aqui. Então, research budget. Budget é orçamento, né? Então, vem aqui e coloca budget. Por exemplo, o meu budget é, por exemplo,
$1.000. E daí você vai colocar budget, que é o orçamento, certo? Só colocar aqui, só pra falar que eu escrevi um orçamento errado. Ok? Bem simples. E assim, galera, você vai pegar, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 palavras novas e vai ajudar seu vocabulário. Claro, são palavras bons, interessantes para você aplicar no seu cotidiano. Daí o que você vai fazer após isso? Você vai colocar em, ó, um pouquinho mais lento. E se colocando um pouquinho mais lento, sim, você vai entender o que ele está falando. Então, ó. The U.S. government spends about, tirar aqui, $5 billion a year on energy research. Daí você fala assim, I decided that... Bem interessante, né? Aí você desce, blá, 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 e você acompanha isso. Claro, eu tô usando o eJoy, né? Esse eJoy em si, você pode fazer o quiz depois. E depois do quiz, quiz é basicamente um teste, né? Daí, spends about $5 billion a year on energy. Daí tá mostrando pra você como você faz, né? Então, daí você vem aqui e daí você faz a prova, né? E o spends about $5 billion a year. Daí o que você faz? Você volta naquilo lá e você vê como ele fala. Então, por exemplo, About $5 billion. United States spends $5 billion a year. Que já tanto faz, você entende, né? E daí você fala no microfone do seu computador. Spends about $5 billion a year on energy research, né? The United States spends about $5 billion a year on research. Beleza. E depois disso, galera, claro, você verifica tudo isso e para, certo? Com isso, galera, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui, pesquisa Bill Gates. Isso é coisa interessante, é que cada nível desse aqui significa que nível que ele está. Por exemplo, você vem aqui, ó, 6 é um nível muito, muito avançado, ó, porque mais fácil, né? Ele tem um 6. Claro que você pode ver que é muito mais longo. 4, 3, 2, né? O que a gente viu agora é beginner higher and beginner, ou seja, é um pouquinho mais alto, entendeu? O nível comparado ao iniciante, que não sabe pouca coisa ou até mesmo nada. E fazendo isso, galera, você vai melhorar seu vocabulário. Então, qual é a dica? Todo dia veja um livro desse tipo aqui. Pratique. E se praticando, você vai ficar cada vez mais capturando informação, repetindo, vendo, testando seu inglês e pronúncia, isso vai melhorar. Então, essa foi uma aula interessante de você ver como os Estados Unidos, indo agora fora do inglês, como eles investem realmente em coisas importantes, mas não tanto quanto eles poderiam investir, porque, claro, negócios e empresas são outra história. Então, espero que você tenha gostado de você aprender um pouquinho de Bill Gates, estatística que ele mostrou, ensinando você inglês e vendo como ele fala, a pronúncia dele e tudo mais. Certo, galera? Então, my name is Matt Jasmine. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Bye, bye.